Hello guys, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Estamos aqui de volta com mais uma aula da Escola Online. Uhul! Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula da semana 5 do segundo ano do ensino médio do volume 3, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre literature, limericks, que no caso são literatura, limericks, que é uma parte da literatura onde que nós vamos estar dando uma olhada. São tipos de poemas, certo? São poemas bem curtinhos, onde eles normalmente vão falar sobre alguma coisa engraçada, ou dar uma liçãozinha ali de moral pequenininha, ou não fazer sentido nenhum também, que é uma possibilidade. Tá certo? Como sempre, eu vou dar um tempinho aí para você já deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e eu volto já já com a nossa aula. See you! Hello again! Estamos de volta e vamos dar uma olhada aí nas habilidades a serem trabalhadas nessa aula. Nós vamos identificar e ou fazer o uso adequado dos pronomes e das relações de coesão gramatical que ajudam a estabelecer nos vários gêneros textuais orais e escritos. Nessa semana, você conhecerá um tipo de gênero literário específico, os limericks. Você conhecerá o conceito e as características de limericks ao longo das atividades. Então, vamos lá. Have you ever heard of limericks? E aí já começa com uma pergunta pessoal. Você já ouviu falar sobre limericks? Você sabe o que é, né? Você já alguma vez ouviu falar disso? E aí é uma pergunta pessoal. Então, vou colocar aqui uma sugestão de resposta, que é Yes, I have, ou No, I haven't. Só um short answer, que é tipo, você já ouviu falar dos limericks? Sim, eu já. E não, eu nunca. E como eu disse, limericks são poemas curtinhos, normalmente de 5, sempre, né, no caso, eles seguem sempre uma mesma fórmula, que é ter 5 linhas, né, o poema é dividido ali em linhazinhas, e eles vão ter sempre 5, bem curtas, e eles vão ter rimas entre si. Tem um exemplo aqui na atividade, eu vou estar lendo para vocês e vocês vão perceber que uma faz menção à outra, mas normalmente você tem uma rima entre a primeira, a segunda e a quinta. E aí você acaba criando um poeminha. Beleza? Vamos lá então. Esse daqui é o texto para nós respondermos as atividades. The satisfaction of enough. Learning to let go of stuff is a task that can be very tough. We're taught from our birth that stuff is our worth. But that won't get you the satisfaction of enough. Então, se você perceber, ele tem ali, ó, stuff, tough, birth, worth, enough. Ele usou meio que umas palavras com uns sons bem parecidos para dar essa ideia de que as frases estão rimando, certo? Então, ó, a satisfação do suficiente, que é o título. Aprender a se livrar das coisas é uma tarefa que pode ser bem complicada, difícil. Nós somos ensinados desde nosso nascimento que as coisas são o nosso valor, mas que isso não vai te dar a satisfação do suficiente. Em português ficou meio ruim, mas né, tem alguns limericks que também podem ser chamados de limerick em português que são bem legais, mas esse aqui fica melhor em inglês. Vamos para frente então. Na number 2, tá assim, ó. Let's learn some characteristics of limericks. Read the poem below and answer the questions, que é o poema que a gente acabou de ler. Então, is it a humorous poem? Tá perguntando se o limerick que a gente leu é um poema humorístico. E aí, não. Ele nos conta sobre algo importante sobre a vida. Né? Aquele negócio lá de você não precisar sempre de ter um monte de coisa. Não é exatamente com o objetivo de fazer a gente rir, mas de pensar. Na B, is it short or long? Ele é curto ou longo? Só de ser um limerick, ele já é, de natureza, curto. Então, it's a short poem. É um poema curto.
How many lines are there in a limerick? Quantas linhas tem em um limerick? Como eles seguem sempre uma mesma regra. It has 5 lines. Tem 5 linhas. Which lines rhyme? Give examples of the words that rhyme in these lines. Quais linhas rimam? Dê exemplos das palavras que rimam nessas linhas. Então, the first line rhymes with the second and then with the last one, the fifth. E os exemplos são tough, birth, worth e enough, que são as palavrinhas que acabam tendo o mesmo som, pelo menos um som parecido. Ok? Na E, está perguntando assim, which lines are shorter? Quais linhas são menores? Então, the third and the fourth lines are shorter. Então, a terceira e a quarta linha são menores. Na F, based on the questions above, write some of the characteristics of a limerick. Então, baseado nas questões acima, escreva algumas das características de um limerick. It's a short type of poem with 5 lines that follow a pattern. Some of the lines have to rhyme with each other, and most of the times it presents an idea of a story about something funny or a moral teaching. Então, é um tipo de poema curto com 5 linhas que segue um padrão. Algumas das linhas têm que rimar umas com as outras e, na maioria das vezes, apresentam uma ideia de uma história com alguma coisa... uma história sobre alguma coisa engraçada ou com um ensinamento moral. Beleza? Vamos pra frente. Na 3 está assim. Read the limerick again and answer the following questions. What's the conflict presented in the poem? Que é para nós lermos lá o limerick, que nós já lemos, e responder qual é o conflito presente no poema. The conflict of the poem is the consumerism that won't make us feel complete, not by buying and accumulating stuff. O conflito do poema é o consumismo, que não vai nos fazer sentir completos, pelo menos não ao ficar comprando e acumulando coisas. Ele fala que assim não vai rolar. Na B, why do you think the author used the word stuff in the poem? Por que você acha que o autor usou a palavra stuff no poema, sendo que ele podia usar ali, explicando a pergunta, né? Sendo que ele podia usar ali thing, que é coisa. E thing dá para você passar para o plural, no caso coisas. Agora stuff não dá. Mas aí, como tem o mesmo significado, ele preferiu usar o stuff porque so he could rhyme with the word stuff, birth, worth and enough. Porque ele podia rimar com as palavras stuff, birth, worth e enough, que significam tipo difícil, nascimento, digno e suficiente. Na letra C. Where was the text published? Onde o texto foi publicado? It was published in a website called postconsumers.com. Foi publicado em um site chamado postconsumers.com. O nome não precisa traduzir. Considering the site the poem was published, what's probably the meaning of stuff in this limerick? Considerando o site que o poema foi publicado, qual é o provável significado de stuff, de coisas nesse limerick? Material things that we don't really need to live. Então são coisas materiais que nós não precisamos de verdade para viver, né? Porque ali o site é sobre pessoas que pararam de comprar coisa em demasia para viver ali no basicão, beleza? Na E, what does the punchline tell us about the author's conclusion? O que é que a frase principal ali nos conta sobre a conclusão do autor? That we don't need to keep buying and gathering stuff to be happy or feel that we have enough. Então ele mostra que nós não precisamos ficar comprando e acumulando um monte de coisa para ser feliz ou sentir que nós temos o suficiente, né? Não é comprando que a gente vai chegar nisso. Certo, pessoal? E é isso que é um limerick, né? Vimos aí todas as questõezinhas desse patch, dessa parte do patch. E chegamos ao final. Foi super rápido esse. Certo, pessoal?
Aguardo vocês para o próximo. Deixe o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e see you. Bye bye.